Olá, pessoal do YouTube, meu nome é Flávia Trajano, sou nutricionista, especializada em jejum intermitente. Para quem não me segue, me sigam lá no Instagram, @jejum intermitente, também no TikTok, Jejum Intermitente, Flávia Trajano, e no Facebook nós temos também um grupo chamado Jejum Intermitente Sem Mitos, inclusive específico para quem está aqui no YouTube. O jejum e o câncer. Quais são as ferramentas e os potenciais benefícios para pessoas que têm câncer e como o jejum pode ser benéfico nesses casos? O jejum ele tem sido um tema de interesse na pesquisa do câncer por seus benefícios potenciais na prevenção e tratamento do câncer. Antes da gente entrar no assunto, se você não acessou ainda o nosso e-book, se você ainda não tem o nosso e-book sobre jejum e suplementação, clica aqui no link que você vai ter acesso. E esse e-book está super completo sobre como você suplementar os melhores nutrientes quando você faz jejum. Benefícios potenciais do jejum no câncer. Eficácia aprimorada na quimioterapia. O que isso funciona? Como que isso funciona? O mecanismo. O jejum pode tornar as células cancerígenas mais suscetíveis à quimioterapia, ao mesmo tempo que protege as células normais. Essa resposta diferencial ao estresse pode potencialmente aumentar a eficiência da quimioterapia. Então, as células cancerígenas, elas gostam muito do açúcar. Então, quando você está em jejum, você está privando as suas células do açúcar e então, durante o jejum, você diminui a eficiência e o poder dessas células cancerígenas, porque você não está dando carboidratos e nenhum outro suprimento, e ao mesmo tempo, as células boas, elas vão ficar mais resistentes, porque o jejum gera um tipo de estresse e deixam essas células boas mais resistentes. E na quimioterapia, o que a gente busca? Matar somente as células ruins, as células cancerígenas e deixar e permanecer as células boas intactas. Então, o jejum é uma potencial ferramenta para utilizar durante o processo de quimioterapia. A evidência que nós temos em estudos em animais, ensaios clínicos de fase inicial em humanos. Nós sim já temos alguns ensaios clínicos e esses ensaios sugerem que o jejum de curto prazo antes da quimioterapia pode reduzir os efeitos colaterais e melhorar os resultados do tratamento. Um outro benefício do jejum durante o tratamento do câncer é o crescimento reduzido do tumor. O mecanismo o jejum pode reduzir os níveis de glicose e de insulina no sangue, o que pode privar as células cancerígenas dos nutrientes de que necessitam para crescer. Então, a gente sabe que o açúcar é um fermento que faz tudo crescer. E durante a fase do câncer, isso pode ajudar o crescimento dos tumores. Quando você faz jejum, você está privando as suas células desse nutriente do açúcar, o que vai diminuir o fator de crescimento. As evidências desses benefícios são estudos em animais, demonstraram que o jejum intermitente ou a restrição calórica pode retardar o crescimento do tumor e aumentar as taxas de sobrevivência. Um outro benefício é a função imunológica melhorada. O mecanismo, o jejum pode rejuvenescer o sistema imunológico, promovendo a remoção de células danificadas e a produção de células novas e saudáveis. É a mesma coisa, o seu sistema imune vai remover, durante o período de jejum e autofagia, o seu corpo remove as células danificadas e aumenta a produção de células novas e saudáveis. As evidências que nós temos, algumas pesquisas indicam que o jejum pode aumentar a capacidade do corpo de combater o câncer através de uma melhor vigilância e resposta imunológica. Outro benefício incrível do jejum é a inflamação reduzida. O mecanismo, o jejum pode reduzir níveis de marcadores inflamatórios, que muitas vezes estão elevados no câncer. A pessoa que tem câncer, quando ela vai fazer alguns exames, ela percebe que alguns marcadores inflamatórios estão elevados. Isso pode promover o crescimento e a proliferação e disseminação do tumor. As evidências, estudos em animais e humanos sugerem que o jejum pode diminuir a inflamação crônica em geral, não só no câncer, contribuindo potencialmente para a prevenção do câncer, também na prevenção e no tratamento e melhores resultados. Os tipos de jejum mais comum, a gente sabe, jejum intermitente, período de jejum de alimentação e jejum, onde o método mais simples é o 16/8, onde você fica em jejum 16 horas e come numa janela de 8 horas. O jejum prolongado, períodos de jejum mais prolongados, geralmente de 48 a 72 horas ou até mais dias, geralmente sob supervisão médica ou do seu nutricionista. É
muito importante de um jejum prolongado, principalmente atrelado à quimioterapia, é que esse paciente esteja sendo supervisionado por um profissional para saber a melhor forma antes de iniciar o jejum e também como quebrar esse jejum. O jejum periódico, jejuar periodicamente por vários dias seguidos, como uma vez por mês, também isso é válido no tratamento e na prevenção de câncer. Por exemplo, o jejum periódico, digamos um modo aí, jejum de 72 horas uma vez ao mês. Esse é um exemplo de jejum periódico. Então, os efeitos do jejum podem variar com base no estado de saúde de qualquer um. E a gente tem que deixar claro, o jejum não é que ele cura o câncer, ele deixa o seu organismo menos inflamado e mais propenso e mais saudável a combater o câncer. E aí, você já tinha ouvido falar que o jejum intermitente pode ser uma ferramenta muito interessante que pode ser utilizada durante o tratamento e na prevenção do câncer? Deixa aqui nos comentários.